Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que nós temos de estudarmos a tua palavra. Te agradecemos por esse dia, pela tua proteção, pelo teu cuidado e pedimos que o Senhor possa abrir nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos recepcionar a tua palavra e que ela possa gerar frutos em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. É por isso que a gente sempre deve procurar aproveitar as oportunidades quando elas surgem, né? Olha, esse evento que nós estamos fazendo aqui, dessas aulas, praticamente ela seria impossível num tempo normal de atividades, né? Mas houve essa paralisação e nós iniciamos. A gente tinha a impressão de que quando a gente estivesse no final, estaria tudo liberado e ainda não está. Nós vamos terminar o curso completo e nós aproveitamos esse período aí que a gente estava impedido de se encontrar pessoalmente e a gente acabou tirando bom proveito desse período, né? Quero saudar então a todos que estão ao vivo na sala, aqueles que vão nos acompanhar pela YouTube depois, saudar a de fora do Brasil que estão nos acompanhando também. Tem gente que está entrando e está Bolinho, você não comeu. tem gente que está com tem gente que está com o microfone aberto. Eu não identifico. A Janaína. Agora fechou. Tem mais alguém com o microfone aberto ou não? Agora acho que parou, né? André. André fechou também. Acho que sim. Agora vamos lá. Não, tem alguém ainda com o microfone aberto. Ficou grande aqui. Nossa. O Antônio. Deve ter alguma Hã? opção para você bloquear. Antônio. Então, mas eu não estou conseguindo fazer. Fechou já. Fechou. Tem nada para tomar aqui, mano. Só ficou o Roberto Borges. Roberto Borges. Hã? Roberto. Roberto? Fechou. Tá bom, então. Vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa penúltima aula, 11ª, penúltima aula. Graça irresistível. Graça irresistível. Vamos fazer uma breve recordação do que nós já vimos, né? Então, a Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão iniciado no século XVI por Martinho Lutero, quando, através da sua publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, propondo uma reforma. Então, Martinho Lutero é a figura principal da Reforma Protestante. Martinho Lutero é o pai da Reforma Protestante. Ele viveu de 1483 a 1546, 69 anos, aproximadamente, ele viveu. Ele era um sacerdote agostiniano, ou agostiniano, tanto faz, e professor de teologia alemão, figura central da Reforma Protestante. Veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Olha, é importante isso. Contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Será que hoje, na igreja atual, as pessoas também não pensam que Deus pode ser comprado?
que se você fizer alguma coisa ou dar alguma coisa para Deus, ele vai deixar de te punir? Sim. Hoje, grande parte da igreja, mesmo dentro da igreja evangélica, as pessoas pensam desta mesma forma, que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado pode ser comprada. Ele confrontou o vendedor de influências Ron Tetzel com suas 95 teses em 1517. Sua recusa em retirar seus escritos a pedido do Papa Leão X, em 1520, e do imperador Carlos V, na Dieta de Worms, em 1521, resultou em sua excomunhão pelo Papa e a condenação como fora da lei pelo imperador. Então você viu que as 95 teses foi em 1517 e ele foi excomungado da igreja em 1521. Esse daí é um facsímile das 95 teses. E as 95 teses, elas falam basicamente sobre as indulgências. Depois, ao longo da história, desenvolvimento da reforma, é que foram construídos os 5 solas, né? O sola escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e sola Deo glória. Esses 5 solas, eles eram uma resposta à doutrina da Igreja Romana. Então, a Igreja Romana pregava a Escritura e a tradição, e os reformadores vieram, não, somente a Escritura. A graça e os méritos, a Igreja Romana, e a Igreja Protestante, somente a graça. A fé e as obras, dizia a Igreja Romana, somente a fé, a Igreja Protestante. Cristo, Maria e os santos da igreja, e a intercessão dos santos, e vieram os reformadores e falaram, não, somente Cristo. Glória a Deus, a Maria, aos santos e à igreja, e vieram os reformadores e falaram, não, glória somente a Deus. A sola escritura é a base, é a origem da nossa fé. Sola gratia, sola fide, solus Christus, é a dinâmica da salvação. Nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo. E por causa disso, porque nós somos salvos unicamente pela fé, pela graça e por Cristo, nós rendemos glória somente a Deus e a glória de Deus não é dividida. Ao todo, nós tivemos 4 reformas. A primeira reforma é a reforma luterana, que foi essa que nós acabamos de ver um rápido resumo. E a reforma luterana, ela é a mãe de todas as reformas. Todas as demais reformas tiveram como origem dentro da reforma luterana, influenciado pela reforma luterana. Depois nós tivemos a reforma radical, pelos anabatistas. Ela tem esse nome porque eles eram radicais. Eles colocavam fogo em templos. Eles matavam as pessoas, existiram brigas, batalhas, e essa reforma radical, ela estava muito vinculada a comportamento também, e por isso que ela recebeu esse nome de reforma radical. Depois nós tivemos a reforma calvinista, que nós vamos ver um pouco dela hoje, a reforma calvinista, e por último, a reforma anglicana. Hoje, nós, eu e vocês, nós temos influência da reforma luterana, nós temos influência da reforma calvinista e nós temos influência da reforma anglicana. Nós temos influência da igreja, da reforma anglicana, porque a igreja batista, ela teve como origem, ela saiu de dentro da igreja anglicana através dos puritanos. Então, os puritanos, eles estavam dentro da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana, e eles estavam pedindo uma maior reforma dentro da igreja, uma maior purificação dentro da igreja, porque a separação da igreja anglicana da igreja romana foi uma separação mais política do que espiritual. Mas já existiam muitos bispos, muitos sacerdotes e muitas pessoas dentro da igreja da Inglaterra influenciados pela reforma luterana
e por Calvino, pela reforma calvinista. Então, eles começaram a cobrar uma purificação dentro da igreja. E eles foram expulsos da igreja, muitos foram mortos, presos. E dentro desse movimento dos puritanos é que surgiu na Holanda a Igreja Batista. E nós temos influência luterana e calvinista, porque a Confissão de Fé Batista de 1689, ela é uma confissão de fé calvinista, sofrendo também, logicamente, a influência da Reforma Luterana. Então, nós, como batistas, nós temos influência da Reforma Luterana, da Calvinista e da Anglicana. O Calvinismo foi derivado do nome do pai do movimento calvinista, né, João Calvino, francês, que viveu de 1509 a 1564, um teólogo cristão francês. Calvino teve uma influência muito grande durante a Reforma Protestante, uma influência que continua até hoje. A forma de protestantismo que ele ensinou e viveu é conhecida pelo nome de calvinismo, mesmo que o próprio Calvino tenha repudiado contundentemente este apelido. Seus ensinos são conhecidos como 5 pontos do calvinismo, ou também como as doutrinas da graça, que são um resumo daquilo que ele ensinava. A igreja protestante deve a ele os institutos da religião cristã, né? Ou chamado de as institutas, que é a sua obra mais conhecida e mais importante também. Após Calvino, ressurge o arminianismo, porque, embora ele surja com esse nome, mas esse movimento de humanista, ele esteve presente dentro da igreja desde o início. Então, se você lê a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver isso muito presente, né? Paulo falando para eles assim, como que se vocês foram salvos por Cristo, agora vocês querem voltar aos rudimentos do Evangelho, né? Então, e aí depois esse movimento aqui volta com Armínio, Jacobus Arminius, 1560 a 1609, teólogo neerlandês, na época da Reforma Protestante. Trabalhou em 1603 como professor de teologia na Universidade de Leiden. Ele escreveu muitos livros e tratados sobre a teologia, e a sua visão tornou-se a base do arminianismo e do movimento neerlandês remonstrante. Por que remonstrante? É mostrar de novo, né? Então, os ensinos de Arminius, eles se contrapunham aos ensinos de Calvino. E eles pediram para que aquele modelo proposto por Calvino fosse revisto pela Igreja da Holanda. Então, após a sua morte, a sua objeção ao padrão reformado calvinista, que influenciou a Confissão de Fé belga, provocou uma ampla discussão no Sínodo de Dort, resultando nos 5 pontos do calvinismo, na refutação dos ensinamentos de Arminius. Então, os seguidores de Armínio, eles apresentaram esses 5 pontos. A vontade do homem é livre, a eleição de Deus é condicional, a eleição ela é feita mediante a fé prevista. Então, Deus ele previa que o homem ia ter fé e ele escolhia baseado na fé prevista. A expiação é universal. Deus teria morrido por todos os homens, Cristo haveria morrido por todos os homens. A graça pode ser impedida, pode ser resistida. Deus pode chamar uma pessoa e essa pessoa fala, não, eu não quero. E o homem pode cair da graça, quer dizer, a pessoa, ele é salva, mas se ele não perseverar na fé, ele vai cair. Esses eram os 5 pontos do arminianismo que eles foram apresentados no Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos. Estas doutrinas, descritas no documento final chamado Cânones de Dort, são também conhecidas como 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo, assim como Solas, eles não são originais.
Se os 5 solas foi uma resposta àquilo que a Igreja Romana acreditava, os 5 pontos do calvinismo foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Então, surgiu esse acróstico aí, né? TULIP, baseado nas palavras em inglês. 5 pontos do calvinismo: depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Aí então nós temos um quadro comparativo entre o arminianismo e o calvinismo. Vontade livre, depravação total. Eleição condicional, eleição incondicional. Expiação universal, expiação limitada. A graça pode ser impedida, graça irresistível. O homem pode cair da graça, perseverança dos santos. A depravação total, nós vimos então que o homem natural, o homem ele nasce morto espiritualmente em seus delitos e pecados. Ele nasce separado de Deus. Por quê? Porque ele nasce em Adão. Ele é filho de Adão, ele é da herança de Adão, ele é da linhagem de Adão. Então, ele já nasce predisposto a fazer somente aquilo que é errado. É por isso que, na nossa própria experiência, nós vemos isso. Que a criança aprende com muito mais facilidade em fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque aquilo é natural dela. Fazer aquilo que é errado é natural da criança. E fazer aquilo que é certo não é natural. É por isso que aquilo que é certo nós demoramos a vida inteira para ensinar. E aquilo que é errado não precisa ensinar. Então, nós nascemos separados de Deus, inimigos de Deus, porque todas as áreas da nossa vida, elas são contaminadas pelo pecado. Por causa disso, porque todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados, se Deus quiser salvar alguém, ninguém quer a Deus, todo mundo é inimigo de Deus, todo mundo está separado de Deus, todo mundo é igual nesse aspecto. Então, para Deus salvar alguém, ele tem que salvar alguém incondicionalmente, porque qualquer condição que ele colocasse, ou ele salvaria todo mundo ou não salvaria ninguém. Por quê? Porque todos são iguais. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Então é por isso que a eleição é incondicional. Deus resolve salvar alguns pela sua graça, pela sua vontade, sem levar em consideração as características daquela pessoa que está sendo salva. Ok? Como Deus é um Deus justo e ele não pode simplesmente perdoar os pecados sem que aqueles pecados sofram uma punição, Cristo morre em favor dos eleitos. Então, as culpas, as iniquidades, os pecados dos eleitos, eles são pagos por Cristo, através da morte de Cristo. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E hoje, nós vamos então falar sobre a graça irresistível, o chamado irresistível dessas pessoas que são escolhidas e dessas pessoas pelas quais Cristo padeceu no lugar delas. Em contraponto ao que prega o arminianismo, que a graça de Deus pode ser resistida. Ou seja, Deus pode chamar uma pessoa e essa pessoa pode falar assim, não, eu não quero. Nós vamos ter esse texto base. Eu gosto sempre de, quando nós vamos estudar esses aspectos, pegar um texto base, para que essas ideias não surjam do nada, mas surjam de um texto base. E hoje nós vamos pegar Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16b. Uma parábola muito conhecida de Jesus. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor.
Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A graça irresistível, ou vocação eficaz, ou chamada eficaz, significa a mesma coisa isso. Chamada eficaz, vocação eficaz, chamada irresistível, vocação irresistível, tudo a mesma coisa. É a doutrina segundo a qual a graça divina é irresistível para os crentes, para os eleitos. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. A fé é um dom de Deus que é concedido, esse dom, através do Espírito Santo. Irmãos, ninguém vai chegar no céu arrastado. Ninguém vai chegar no céu arrastado. Obrigado. Não é. Essas pessoas, elas são conquistadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Portanto, ele tem essa capacidade de mudar o coração de uma pessoa. Aquela pessoa que não queria Deus, não queria Cristo, ela tem o seu coração transformado de tal forma que ela passa a querer a Cristo, a desejar a Deus. Então, aqui diz que um certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Um casamento, talvez, uma grande festa de casamento. Então, ele mandou o convite. O convite foi antecipado. Olha, eu vou dar uma grande ceia e você está convidado. Esses homens, eles poderiam ter planejado, esses convidados, eles poderiam ter planejado a data para que no dia da grande ceia eles estivessem disponíveis. Qual é o contexto da parábola da grande ceia? O contexto da parábola da grande ceia, a gente voltando um pouquinho no versículo 14, assim, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então, essa grande ceia é um paralelo àqueles que vão participar de uma grande ceia no céu. Ou então, em outras palavras, aqueles que serão salvos, aqueles que irão morar para sempre com Cristo. Então, é esse o contexto. O que nós temos dificuldade, que as pessoas têm dificuldade em entender, é que existem dois tipos de convite. Deus faz dois tipos de convite. O primeiro convite é um convite universal para todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço. Esse é um convite universal que é feito a todos os homens. Vinde, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse convite é um convite universal. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Você percebe aqui que não é um juntar-panela que cada um leva, igual aquela festa que a gente faz na igreja, cada um leva um prato de doce, salgado e um refrigerante. Não é isso. Ou então esse tipo de festa hoje que marca festa num restaurante, numa pizzaria, etc., e cada um paga a sua. Não, não. Aqui o Senhor dá uma grande festa, uma grande ceia, e ele não faz nenhuma exigência. Ele prepara tudo. Vinde, porque tudo já está preparado. Percebe? Percebe? Aqui, presente, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. O homem não participando do seu ingresso
nas mansões celestiais. Vinde, porque tudo já está preparado. Ele não exigiu nada. Não exigiu que eles viessem com uma roupa especial, ou de uma forma especial, ou que eles trouxessem um lanche de mortadela com tubaína. Não! Vinde, porque tudo já está preparado. Alguém abriu aí o microfone, por favor. Não obstante, quer dizer, não obstante o quê? Ele ter convidado antes. Ele ter preparado tudo, não exigido nada. Apesar disso, não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenho por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Percebe? Então, comprei, preciso cuidar, casei, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus negócios, preciso cuidar do meu lazer, eu tenho muitas preocupações. São sempre as desculpas que os homens dão para não aceitar esse convite universal de vinde, é o mesmo sempre. Comprei, tem muita coisa para cuidar, tenho minha família, tem isso, tem aquilo. E os homens estão muito ocupados para aceitarem o convite de vinde, vinde a mim. Depois nós temos o segundo convite, que é em contraponto àquele convite universal, que é o convite individual, que tem uma outra característica. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Isso falaram que não vem. Eles estão muito ocupados com a sua família, com seus negócios, com as suas propriedades. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o senhor, o servo, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então nós temos aí 3 ordens: convida, traga e obriga. Convide, traga e obriga. Esse convida está dentro desse contexto aí, ó. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite universal. Ou Apocalipse 3, 20, que é tão citado, e ele é num outro contexto, mas como ele é tão citado, eu coloquei ele aqui como um convite universal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora, se todos estão mortos em seus delitos e pecados, como que a pessoa vai abrir a porta? Não vai. Para que Cristo ressuscitasse a Lázaro e mandasse ele sair, saia Lázaro. Antes dele sair, Cristo precisou dar nova vida para Lázaro. E assim. Então, esse convite universal, ninguém ouve. Isaías 55, 1. Ah, todos vós, os que tendes sede,
vinde as águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Convite universal, vinde. Mas os homens são surdos, os homens são cegos, os homens têm seus corações endurecidos, eles são inimigos de Deus, eles não querem a Deus. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum dos convidados. Por quê? Porque esse convite universal, ninguém ouve. Ninguém atende. Por isso que Jesus fala assim, vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, nenhum convidado vai estar na casa de Deus. Nenhum convidado. Por quê? Porque o homem não aceita esse convite universal. Esse convite para todos. Por que que nenhum homem atende ao chamado universal de Deus? Por causa da depravação total, o homem não deseja Deus e não tem capacidade de ir a Deus. Então, essa é a razão. Porque o homem nasce morto em seus delitos e pecados. Ele não tem capacidade e nem deseja ir a Deus, porque ele é inimigo de Deus. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Por que que o homem não quer ir a Cristo? Porque ele não tem capacidade, porque ele não deseja, porque ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de Cristo, naturalmente. É por isso que lá em João capítulo 6, versículo 44, Jesus fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que que ninguém pode? Porque é proibido? Não, não é porque é proibido. É porque o homem não tem capacidade. Esse poder aí é tanto no sentido de autorização, como no sentido de capacidade. E aqui no texto, em João 6, ele é no sentido de capacidade. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas nós não temos capacidade de fazer. Alguém é proibido de correr a pé a 100 por hora? Não é proibido. Só que a gente não tem capacidade de fazer isso. Alguém é proibido de ir ao sol? Alguém é proibido de ir ao sol? Não. Mas a gente não tem capacidade de ir ao sol. Então, o homem pode ir a Deus? Ele não tem capacidade de ir. Ele não tem. Comprei um campo, comprei 5 juntas de bois e casei-me. O homem, ele é muito ocupado para lhe dar prioridade para um inimigo. Então, mas você fala assim, nossa, mas eu vejo tantas pessoas interessadas, tal. Será que eles estão interessadas, de fato, em Deus? Ou aquilo que eles podem se beneficiar de Deus? Essa é uma pergunta. Então, nós vemos muita gente falando que quer a Deus. Mas será que essas pessoas, de fato, elas querem a Deus? Ou elas querem aqueles benefícios que estão sendo oferecidos? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E depois nós temos 2 outras ordens. Traga e obriga. Antes eu quero colocar esse vídeo do John Piper, que fala a respeito de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi o autor daqueles livros, dos livros, né, daquela série Crônicas de Nárnia, entre outros escritos.
day, I was just watching a video of the conversion of C.S. Lewis. You remember that story? It was very progressive, moving from atheism to theism, kind of vague Christianity, but Jesus, Son of God, dying for the world, believing, and it pictured him. I thought it was on a bus. I remember reading Surprised by Joy, and then he got on a bus going to a zoo, and he says he got on the bus an unbeliever, and he got off the bus believing. But this video showed him in a sidecar of a motorcycle. But the point there is, Lewis could not explain what happened. His resistance totally collapsed. He was looking at Christ, and it was just foolish. It was mythological. It was what all the myths said, and dying and rising God and all that stuff. It just, no way. And half an hour later, gets off the bus or out of the sidecar. And he realizes, I believe. Well, what happened to him is that God called him. To those who are called, it is the power of God. God said, somewhere along that road, he said, Lazarus, live. Lewis, see. And in here, the eyes of his heart embraced the truth. Então, aí um exemplo, né, de uma coisa inexplicável. Uma pessoa que era cética, que não acreditava em Deus, e de repente, sem maiores explicações, ela passa a ter fé em uma coisa que antes ela duvidava. Isaías 43:1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha, interessante. Agora, nós estamos falando desse chamado individual, não é mais aquele chamado coletivo, é um chamado de pessoa para pessoa. É por isso que cada pessoa ele tem um chamado diferente. Ele tem uma experiência com Cristo diferente. Não é uma coisa que todo mundo tem a mesma experiência. Cada um é chamado numa situação, numa idade, quando atravessava uma certa característica da sua vida. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, foi uma escolha individual. Os nossos nomes estão gravados no livro da vida. O nosso nome está lá. A nossa morada já tem o nosso nome. Eu vou preparar-vos lugar, Jesus falou. A nossa pousada no céu já está pronta. E ele nos chama pelo nosso nome. Por isso que essa chamada é uma chamada irresistível. Então, o primeiro ali, desses dois verbos que nós estamos, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Então, o primeiro é traga. Nós precisamos entender ali que é um contexto de senhor e escravo e servos, né? Então, o convite, ele pode ser recusado. Agora, quando o Senhor manda trazer ou obrigar a entrar, ou vem. Daí que surge aquele ditado popular assim, olha, quem não vem por amor, vem pela dor. Então, quando Deus faz esse convite individual, se o homem não atende, ele vai ser arrastado. Não tem histórias assim? Que a pessoa ela é chamada ao evangelho, ela se recusa, e de repente Deus vai apertando, até que aquela pessoa ceda. Por quê? Porque essa está sendo obrigada a entrar. Até que o seu coração seja vencido pelo Espírito Santo. Ruas, becos, caminhos e atalhos. Por que naquele primeiro, os convidados, eles tinham uma característica de pessoas ricas? Comprei um campo,
comprei um rebanho de bois, eu me casei, percebe? E agora é ruas, becos, caminhos, atalhos, pobres, aleijados, cegos e coxos. Será que é literal isso? Isso não é literal, irmãos. Isso não é literal. Isso é como nós nos sentimos espiritualmente. Será que espiritualmente nós nos sentimos igual aqueles homens que recusaram o evangelho? Recusaram o convite? Nós estamos contentes e firmados nos nossos bens, nos nossos relacionamentos? E daí a gente não precisa de Deus, a gente não precisa de Cristo? Ou será que a gente, na hora que a gente olha para a nossa situação espiritual, a gente se identifica com os pobres, com os aleijados, com os cegos e com os coxos? Esse tipo de gente que Cristo veio buscar, que ele vem chamar. Aquelas pessoas que têm necessidades espirituais. Aqueles que não têm necessidades espirituais, eles não são chamados por Cristo. Eles são autossuficientes. É por isso que aqui o pobre não é de dinheiro, mas é o pobre de espírito, aquele que olha no seu coração e fala assim, eu não tenho nenhum merecimento, eu não tenho nenhum mérito. Ou o Senhor me salva, ou eu pereço, porque eu não tenho nada para oferecer. Aleijado, eu não posso ir a Cristo. Eu não posso ir a Cristo. Aleijado não anda. Como coxo também não. Cego não enxerga. Não tem discernimento. Então, é nesse sentido. Então, é por isso que todos os homens são depravados. Agora, aqueles que são chamados, ele compreende isso. Ele compreende a sua pobreza espiritual. Ele compreende a sua cegueira, que ele não consegue discernir as coisas espirituais. Ele compreende a sua incapacidade de ir a Cristo. É Cristo que precisa vir a ele. 2 Timóteo 9. Olha a ordem desses verbos. 2 Timóteo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. O que vem primeiro? Então, primeiro, ele nos salva. Quando que nós somos salvos? Nós somos salvos antes que houvesse mundo. E se confirmou com a morte de Cristo e com a nossa chamada. Então, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O que é uma santa vocação? Uma santa vocação é um chamado perfeito. Santo é porque é perfeito. Vocação é chamado. Uma santa vocação, quer dizer, é um chamado irresistível. Paulo está falando isso para Timóteo, que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Daí ele fala assim, não segundo as nossas obras. Não porque nós fizemos alguma coisa. Por quê? Porque nós éramos pobres, aleijados, cegos, coxos. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, esse texto é completo. Um versículo, ele fala tudo sobre isso, que nos salvou antes e depois ele nos chamou. Então, o nosso nome não é escrito no livro da vida quando a gente levanta a mão, quando a gente é batizado, quando a gente se converte, quando a gente conhece a Cristo. O nosso nome é escrito no livro da vida antes dos tempos eternos. Como Paulo escreve aí para Timóteo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Em João 10,16, Jesus fala assim, olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Chamado o quê?
chamado particular, chamado individual. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Para encerrar, eu vou passar mais um vídeo e depois eu vou orar. Em seguida, eu vou abrir para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por favor. Fell in a hole that he couldn't get out. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told. He hole. Another man died. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Above, he taught the man to pray 5 times a day, facing east, and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, divine would set him free. The man prayed as best he could. He was losing strength, and in the hole he remained. Something different about him. He called out to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. He took hold of the man, dragged him into the light. Não, esse vídeo ele é muito ilustrativo. Quem que está com o microfone ligado aí, por favor? Ô, Walter, acho que é o William. Quem? William. William Sodré. Quem que é o William Sodré? Está com o microfone ligado aí, está todo mundo escutando a conversa. Desligou? Ele fechou agora. Tá. Então, irmãos, esse vídeo aí ele é muito significativo, porque somente Cristo ele vai buscar o homem. Ele não fica esperando que o homem vai até ele, porque o homem tem incapacidade. Então, é por isso que esse convite individual é aquele mesmo convite que a gente faz quando a gente tem um bebê que está no berço. Quando o bebê está no berço e o bebê precisa fazer alguma coisa, precisa comer, precisa tomar banho, ou precisa fazer qualquer coisa, o que a mãe faz, a mãe e o pai? Vamos tomar banho? Vamos? O bebê faz alguma coisa? Não faz nada. É a mãe que vai lá e pega o bebê pelo colo e alimenta ele, banha ele, troca ele, faz tudo. E é essa mesma figura. Então, esse
E não adianta o bebê espernear, porque aquilo que for necessário a mãe vai fazer. E assim somos nós em relação a Deus também. Eu tenho outras ovelhas. Essas ovelhas, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. E aí haverá um só rebanho, um só pastor. Vamos orar para encerrar e depois nós vamos abrir a pergunta se alguém quiser fazer alguma. Pai, nós queremos te louvar pela sua palavra, pelos ensinamentos, Senhor. E nós queremos te louvar porque um dia o Senhor nos chamou pelo nosso nome e nós reconhecemos a sua voz. Que o Senhor possa continuar a cuidar de nós, a colocar fé no nosso coração, para que nós possamos nos apresentar naquele último dia perante o Senhor, para o louvor e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta relacionada com este assunto? Levanta a mãozinha aí, as reações. Renata, deixa eu ver aqui, Renata. Vamos lá, Renata, faça a sua pergunta. Então, na verdade, eu tenho essa pergunta desde a primeira aula, mas foi bom que eu resolvi perguntar agora, que eu acho que vai dar para eu entender melhor a resposta. Eu queria entender a evangelização dentro desse contexto, porque pela experiência que eu nem tive, assim, que eu vi, né, que me propuseram outras vezes de evangelização, parecia que sempre tinha alguma coisa um pouco errada, não sei. E então eu queria entender como que é evangelizar dentro desse contexto assim do calvinismo e tudo. Como que é a prática disso? Você vai apresentar para a pessoa o estado dela. É lógico que você precisa ter sabedoria. Com cada tipo de pessoa, você faz isso de um jeito. Mas, em termos práticos, você primeiro precisa apresentar que o homem nasce morto em seus delitos e pecados. Ele precisa nascer de novo. E esse novo nascimento ele faz no momento que ele coloca a sua esperança de salvação somente em Cristo. Então, ele deixa de confiar nele, de que ele tem algum mérito, de que ele tem alguma coisa boa, e ele passa a confiar somente em Cristo. É por isso que nós iniciamos o Evangelho falando a respeito da situação de perdido, da situação de pecador. E depois nós apresentamos como solução uma coisa que não haveria solução. Nós apresentamos para o homem o seu pecado e a sua incapacidade de ir a Deus, né? E depois apresentamos a Cristo, que mediante a fé em Cristo, ele pode obter o novo nascimento, a fé, o arrependimento, que são dons de Deus. E a gente sempre vai desafiar a pessoa a crer e se arrepender dos seus pecados. É isso. Então, o nosso objetivo na evangelização é levar a pessoa a confessar a Cristo como seu Salvador e arrepender-se dos seus pecados. O que não existe em evangelização é perguntar se a pessoa quer aceitar Jesus, essas coisas, isso não existe, né? Então a gente espera o interesse da pessoa. Hã? A gente espera o interesse da pessoa. Não, Digo assim, não, por exemplo, você eu pode não sou pastor, né? Eu não sou pastor. Não, mas isso não é É numa pastor. conversa, uma coisa normal que aí vem. Você vai desafiar a pessoa a crer em Cristo e arrepender-se dos seus pecados. O arrependimento é o reconhecimento de quem ela é e o desejo de mudar. Isso que é o arrependimento. O arrependimento não é remorso. Eu não deveria ter feito isso, se eu pudesse voltar atrás, não é isso. Isso não é. Então, eu minto. O arrependimento é o seguinte, é eu reconhecer que eu minto porque eu sou mentiroso. Eu cobiço porque eu sou cobiçoso. Então, é isso, né? Então, o evangelismo é isso. Nós levarmos uma pessoa a Cristo. Agora, para a gente levar uma pessoa a Cristo, primeiro a gente precisa mostrar para ela onde que ela está. Longe de Cristo. Tá bom? Entendi. Fabiano? Fabiano? Não? Eu, Walter, pode ser? Não, peraí, que o Fabiano vai fazer a pergunta. Tá Oi, ouvindo? Fabiano. Oi. Boa noite a todos.
Bom, junto com a pergunta da Renata, em relação a esses 3 pontos que foi colocado, né? O chamado aí, no caso, universal, como a gente não sabe quem é o salvo ou não salvo, a abordagem numa evangelização com um convite universal, para aí sim, ali no decorrer da conversa, Deus separar o rico do pobre, né? Porque a gente não sabe identificar quem é o rico, quem é o pobre. Eu entendo nesse Espiritualmente texto, falando. isso, espiritualmente falando. A gente no texto, no texto A gente sempre faz o convite universal para todo. Entendi. O convite ele se torna individual quando ele vai acompanhado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai acompanhado da nossa palavra. Entendi. Então, entendi. É como a pregação para todos, né? Prega-se para todos e aí vai se individualizando no decorrer do Espírito. O Espírito Santo é que individualiza. O Espírito Entendi. Santo é que trabalha individualmente. A gente prega para todos. Por isso que a gente não julga. Olha, porque é o seguinte, quando você deixa de evangelizar uma pessoa porque ela é testemunha de Jeová, porque ela é espírita, porque ela é islamita e tal, você está julgando. Mas quando você deixa de julgar uma pessoa porque ela é evangélica, você também está julgando. Eu não vou falar de Cristo para essa pessoa porque ela é evangélica. Quem falou que ela é crente? Então, nós não podemos julgar. Nós falamos do evangelho para todos. Então, por isso, quando a gente se encontra, a gente fala do evangelho. Né, Roberto? Aí no início, com um chamado universal aí depois as coisas vão... Sim, o arrependimento, a fé. Mas ele se torna um chamado individual quando o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa. Ok. Marlene? Acho que o grande problema nessa questão de ensinar a eleição cai sempre na questão da palavra todos, né, Walter? A palavra todos é uma fonte de mal entendido para muitas pessoas. Quando a pessoa porque Deus fala com todos. Deus fala com todos, né? Mas só responde a quem Deus fala de uma maneira pessoal. Sim, é interessante porque a pessoa na leitura da Bíblia ele encara todos como todos os indivíduos indistintamente. Só que no dia a dia o todos muda de figura para ele, né? O todos são os outros. Não. É o seguinte, tá todo mundo aí? Daí o todo mundo aí é só a família dele, né? Sim. Todos já chegaram? Chegaram, mas todos quem? Né? Então, sem a gente perceber, a gente vive fazendo essa pergunta, todos quem? E quando a pessoa vai na Bíblia, ele não faz essa pergunta, todos quem? Que todos está fazendo? Está se referindo aqui? Uhum. Mais alguém? André? Pastor Walter. A sua esposa já teve alta? Sim. Já está em casa? Ela está acompanhando a aula nesse exato momento. Manda abraço, estamos felizes. Ela está isolada no quarto, né? E eu tô de castigo na sala. Outra coisa, André, sua camisa é linda, André. Sua camisa é linda. Muito obrigado. Vai, faz a pergunta aí, André. Com parte do que você disse sobre Lucas, lá em Lucas 14, também pode ir ao encontro de que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. E o segundo ponto da chamada eficaz, né, da graça irresistível, é que é o seguinte: a justiça de Deus ela foi satisfeita em Cristo, na cruz do Calvário, ok? Uma vez que ela foi satisfeita, logo nós não poderíamos ser... por isso que nós entendemos que a gente não perde a salvação, porque ele não poderia punir 2 vezes uma pessoa. E aí a gente entendendo isso, a gente entende então a chamada eficaz, porque quando você entende isso, você não consegue fugir
do amor de Cristo. Pode falar. André, é por isso que não existe o calvinista de 4 pontos. O calvinista de 4 pontos é um arminiano de 5, porque uma coisa depende da outra. Por causa da total depravação tem a eleição incondicional, por causa da eleição incondicional tem a expiação particular, depois tem o chamado a graça irresistível e a perseverança dos santos. Uma coisa depende da outra. É um conjunto. A gente estuda elas separadamente, mas elas fazem parte de um conjunto, como você bem lembrou aí. Sim, eu ia justamente citar o calvinismo de 4 pontos, mas como você já acabou falando aí, já até sei sua dúvida. Isso não existe. Um abraço, André. Um abraço para abraço. Você também. Tem mais alguém aqui? Oi. Milena. E um vídeo, tá? Oi, Milena. Tudo bom? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pronto. É uma pergunta assim, até meio boba, tá? Mas a gente viu, né, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A pergunta é assim, como que a gente pode saber que a gente é um escolhido e como que a gente pode identificar os outros escolhidos? Porque a gente sabe que muitas pessoas se acham salvas, ou escolhidas ou não necessariamente crendo nisso, mas muitas pessoas se dizem salvas, enquanto que a gente, obviamente, olha pelas obras e pelos frutos e a gente não identifica isso, né? Então, como que a gente poderia ter essa certeza de que nós somos os escolhidos e como identificar isso em outras? Sim, olha, vê só, a gente nunca fala que a pessoa é escolhida ou não escolhida, né? A gente testemunha apenas. A gente testemunha apenas. E como que a gente pode testemunhar que uma pessoa é escolhida? É quando a confissão de fé dela, quando a confissão de fé dela é somente em Cristo. Ela confia somente em Cristo. Então, esse é o testemunho de uma pessoa que é escolhida. E que ela tem uma vida que corrobora essa confissão que ela tem. Entendeu? Então, é a confissão primeiro e depois uma vida que corrobora essa confissão. Agora, porque tem pessoas que têm uma vida maravilhosa e ela não confessa a Cristo. Daí ela não é chamada ainda, ela não foi chamada ainda. Então, o primeiro é a confissão da pessoa. Agora, quando você vai conversar com a pessoa, ao invés da pessoa confessar Cristo, ela confessa ela mesma, alguma coisa que ela fez, a gente não pode testemunhar que essa pessoa é uma pessoa escolhida. Entendeu? Agora, a gente nunca afirma que uma pessoa é escolhida ou não. O que a gente pode testemunhar é que ela foi chamada ou que ela não foi chamada. E nós testemunhamos. Nós não julgamos e nem afirmamos. Assim, olha, o meu testemunho daquela pessoa é que ela é uma escolhida. Ok? Uhum. Entendi. Mais alguém? Mais alguém? Se não tiver mais ninguém. Tem o Moto G lá, o rapaz de Santos. Ele quer perguntar. Você quer perguntar? Na questão... Ativou? Vai, pode falar. Entrando na questão de Timóteo, não lembro aqui o endereço, me fugiu a cabeça. E o que acontece? Aí fala a respeito dos tempos eternos, né? Antes dos tempos eternos, nós fomos decretados pela graça de Deus de que somos salvos. E a questão que me entra em conflito às vezes é se eu tenho um amigo e ele tem um parentesco que já morreu e morreu fora do corpo de Cristo e eu começo a evangelizar sobre o evangelho da graça e ele começa a se deparar com essa coisa que para nós é uma coisa muito grandiosa, mas que para muitos incrédulos isso vai entrar num confronto, vai entrar até mesmo numa lesão, porque é como se fosse uma machadada no peito, né? De falar assim, pô, então, peraí, então meu pai ou minha mãe, ou seja lá quem for o parente, morreu fora de Cristo porque Deus quis.
que graça é essa? Que favor é esse que ele fez para minha mãe e para o inferno, como você está falando que só pela graça somos salvos? É isso que entra em conflito às vezes. Então, eu ouço isso sempre. Agora, quando as pessoas me colocam isso, eu falo assim, olha, nós devemos nos preocupar com os vivos, porque os mortos pertencem ao Senhor. Não tem outra coisa para falar. Os mortos pertencem ao Senhor. Nós não julgamos quem já morreu, quem tá. Nós a gente tem que se preocupar com a gente, porque no céu a porta é estreita e o caminho é estreito, é individual, entra um por vez. Esse negócio de preocupar com quem já morreu é coisa da igreja romana, que as pessoas compravam indulgência para poder tirar a pessoa do purgatório para ir para o céu. Sim, sim. E nós não somos romanos. Sim, não a questão de que eu creia como a Igreja Católica crê, não é isso. Eu sei, entendi. Só essa questão a preocupação de ferir uma pessoa que realmente está passando por algum conflito e aí vem esse impacto e enfim, mas a gente sabe que Deus ele tem todo o controle, né? Claro, claro. Então, um abraço. Mais alguém? Não? Então, pessoal... Pastor, Oi. Antônio falando, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se eu vou formular ela bem, pastor. Então cai por terra essa ideia daquele, vamos dizer assim, precursor, não digo precursor, da pessoa que fala, ele é meu filho na fé. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Não, isso é... Baseado no texto de Lucas 14, cai por terra essa ideia do... Não. Porque o filho na fé é no sentido, não é de que ganhou aquela pessoa, é no sentido de que foi aquela pessoa que levou o evangelho e doutrinou a pessoa, é nesse sentido, e cuidou dela espiritualmente, é nesse sentido, o filho na fé. Paulo, ele se referia a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. E Timóteo tinha aprendido o evangelho com a mãe, com a avó, mas mesmo assim, Paulo considerava Timóteo o seu verdadeiro filho na fé. Por isso, irmãos, que mesmo a gente que já vai ficando mais idoso, mais velho, que a gente não gera mais filhos carnais, mas a gente pode continuar gerando filhos espirituais. Tá isso aí, pastor. Abraço. Concordei contigo. Um abraço, fica na paz. Jéssica. Oi, Jéssica. Então, minha dúvida é a seguinte, no caso das pessoas que são chamadas e elas conhecem o evangelho, mas elas acreditam, vamos supor, no arminianismo, que não acreditam que só Jesus salva, que ela precisa fazer a parte dela. Elas são chamadas, mas tem muitas que morrem nessa crença, lê a mesma Bíblia que a gente e não conseguem entender. Como que acontece isso? Então, mas o problema é justamente isso. Não é pelo fato dela ser arminiana ou não. O problema é o seguinte, essa confissão de fé dela, a gente testemunha que ela é uma pessoa salva, a gente testemunha que ela é uma pessoa salva quando a confissão de fé é somente Cristo. Mas, assim, vamos supor, eu vim de uma igreja que era arminiana, acreditava no livre-arbítrio e tudo mais. E eu li as mesmas coisas, só que eu não entendia. Mas por que hoje você parece que a gente lê outra Bíblia. Mas por que você não entendia? Porque acho que os olhos não eram abertos para isso. Exatamente. Você lia e não via. Você estava cega espiritualmente. E agora, eu era cego, mas agora eu vejo. Então, tá ótimo. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Não? Então, acabou então a nossa penúltima aula. Na sexta-feira nós iremos terminar, se Deus quiser.